O Internacional já está aqui em São Paulo para a importante partida de amanhã, 8 horas da noite, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Palmeiras. E o técnico Eduardo Cudê ganhou mais uma baixa no elenco titular, mais um titular que vai para o departamento médico e muitas mudanças importantes na lista de relacionados que está presente já aqui em São Paulo. O apoio ao garoto Robert Renan, que aconteceu na chegada do Inter aqui em Guarulhos. A gente também traz detalhes do dia do Inter, a ligação revelada pelo presidente Alessandro Barcelos, que foi parar lá no Palmeiras. O importante sorteio que envolve o Inter e acontecerá amanhã lá no Rio de Janeiro. E também a manifestação da Guarda Popular, principal torcida organizada do Inter. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo eu vou trazer o que de mais importante aconteceu no dia do Internacional nesta terça-feira, dia 16 de abril de 2024, direto aqui da concentração do Internacional em Guarulhos, São Paulo. O Colorado entra em campo amanhã, 8 horas da noite na Arena Barueri, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Tem muitas informações importantes para a gente trazer nesse conteúdo. Antes, não te esquece. Deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm um apoio de KTO, KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Rapaziada, o Internacional chegou há pouco, tá? Por volta das 9h15 da noite aqui em Guarulhos, São Paulo. E o técnico Eduardo Cudê trouxe muitas novidades entre os relacionados para essa partida. Arangues segue tratando problema no tornozelo direito e ficou em Porto Alegre no departamento médico, assim como Johan e Alan Patrick com lesões musculares na coxa e o atacante equatoriano Ener Valencia, que segue tratamento no pé direito. Porém, a baixa de última hora é o volante Fernando, destaque na última partida, na primeira rodada contra o Bahia, na vitória de virada, foi o melhor em campo, fez o gol da virada contra o Bahia, jogou de zagueiro, de volante. A gente estava debatendo durante a semana, Fernando vai ser titular como contra o Palmeiras, de zagueiro ou de volante? Não será titular. Ele teve um problema no ombro direito, tá? Uma contusão no ombro direito. O Inter detalhou isso na chegada aqui em Guarulhos, São Paulo, e ele ficou em Porto Alegre fazendo o tratamento. Não tem previsão de parada, tá? O volante Fernando, mas ele vai ficar um período afastado dos gramados. Pode ser que não seja só esse jogo de amanhã contra o Palmeiras, pode ser o jogo do final de semana contra o Atlético Paranaense, contra o Delfim, enfim. O Inter não deu previsão para o retorno do volante Fernando. Fabrício, goleiro recém-contratado do Inter, 38 anos, que está vindo do Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, está com a delegação. O Antony não viajou aqui para São Paulo, ficou em Porto Alegre. Gabriel Carvalho, meia de 16 anos, mais uma vez relacionado pelo técnico Eduardo Cudê. E Robert Renan volta a ser relacionado depois do jogo contra o Belgrano, que foi pós-eliminação contra o Juventude, a cavadinha, toda aquela situação. Ele viaja para a Argentina, não entra em campo e fica 2 partidas de fora. O Robert Renan está relacionado, inclusive aqui na concentração do Inter em São Paulo, ele recebeu muitos incentivos de um único torcedor aqui de Guarulhos mesmo. Eu conversei com ele depois da chegada do Internacional. Ele estava aqui acompanhando a chegada da delegação e trouxe diversas palavras de apoio para o Robert Renan, falando para ele levantar a cabeça, que já tinha passado, que ele era F, que ele era muito bom jogador, incentivando o Robert Renan, que agradeceu esse torcedor e está com a delegação do Internacional aqui em São Paulo. Vamos para os relacionados do Internacional, tá? Os goleiros Fabrício e Rocher, os laterais Bernabei, Bustos, Hugo Malo e René, os zagueiros Igor Gomes, Mercado, Robert Renan e Vitão, os volantes Bruno Gomes, Bruno Henrique, Matheus Dias, Rômulo e Thiago Maia, os meias Gabriel Carvalho, Gustavo Prado e Maurício, e os atacantes Alário, Borré, Luca, Wanderson e Wesley, os jogadores que estão aqui em São Paulo na delegação do Internacional. Vamos desenhar esse provável Inter, que deve ter Rocher no gol, Bustos na lateral direita, Vitão e Mercado a dupla de zaga, já que o Fernando, que foi o titular como zagueiro e depois como volante no jogo contra o Bahia, ficou em Porto Alegre, e o René na lateral esquerda. Thiago Maia é o primeiro volante, Bruno Henrique, Maurício e Wanderson, ou quem sabe o Wesley aparecendo por ali, e a dupla de ataque Alário ou Luca e o Borré.
O Alário jogou com o Borré contra o Tomayapo, o Luca jogou contra o Bahia. Só que tem um detalhe, o Inter vai enfrentar o gramado sintético da Arena da Baixada, do Atlético Paranaense. Então, possivelmente, o Alário seja poupado desse jogo. Então tem uma chance dele jogar contra o Palmeiras e ficar fora contra o Atlético Paranaense. Gente, esse jogo contra o Palmeiras amanhã, 8 da noite, lá na Arena Barueri, estarei lá pela Rádio Bandeirantes para trazer todos os detalhes e vou trazer o pós-jogo aqui no canal. Ele tem tomado um tamanho já grande para um jogo de segunda rodada, mesmo que sejam dois clubes grandes, obviamente, Palmeiras e Internacional. O presidente Alessandro Barcelos, ele deu uma entrevista hoje para a ESPN. No último vídeo, eu recomendo que vocês assistam depois desse conteúdo aqui, o último vídeo do canal, que eu já gravei aqui de São Paulo hoje à tarde, porque o presidente deu uma forte crítica para a imprensa do Rio Grande do Sul, que tenta derrubar, na visão do presidente Alessandro Barcelos, o técnico do Internacional. Só que nessa entrevista para a ESPN, o presidente também trouxe um outro bastidor importante sobre a reclamação que ele fez nas redes sociais. Eu repercuti ontem à noite aqui no canal. O presidente fez uma nota enorme nas suas redes sociais reclamando do árbitro da partida escalado para Palmeiras e Inter amanhã e também do VAR. O árbitro da partida é o Lucas Paulo Torezin, do Paraná, vai realizar o seu primeiro jogo, vai apitar o primeiro jogo de Série A de Campeonato Brasileiro. E no VAR, o Wagner Huey da Paraíba, que foi o VAR que protagonizou, junto com o árbitro da partida, em Flamengo e Atlético Goianiense no Serra Dourada na primeira rodada, um erro grosseiro ali num pênalti marcado para o Flamengo e ao longo da partida também com algumas situações que foram contestadas por todos no futebol brasileiro. O presidente contextualizou e explicou que quando ele fez essa reclamação não era para condicionar o árbitro e nem o jogo contra o Palmeiras. E o presidente revelou um bastidor de que antes de fazer essa manifestação institucional, porque ela foi republicada pelo Inter também na última segunda, o presidente Alessandro Barcelos ligou para a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Os dois têm uma ótima relação. O presidente já pegou carona de jatinho depois do sorteio da Libertadores do ano passado, de Luque do Paraguai, para São Paulo, para depois voltar para Porto Alegre. É uma relação muito boa entre o presidente Barcelos e a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira. E o presidente revelou que ele ligou para a Leila para avisar, eu vou fazer uma manifestação dessa forma, porque a gente está incomodado e não tem nada a ver com o Palmeiras e o jogo de amanhã. Não é por conta do jogo de amanhã a reclamação. E que a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, teria entendido e ficou tudo certo. Mas foi um bastidor bem interessante revelado pelo presidente Alessandro Barcelos. Avançando aqui, rapaziada, amanhã é um dia importante para o Inter, não só dentro de campo. Fora dele, às 2h30 da tarde, na sede da CBF no Rio de Janeiro, vai ter o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. O Internacional está no pote 1, junto com outros clubes de Série A, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Fortaleza, Inter, Bahia, Botafogo, Red Bull Bragantino, Atlético Goianiense, Ceará e Cuiabá. O Ceará é o único que não está na Série A e que está no pote 1. O Inter está nesse pote, todos do pote 1 contra todos do pote 2. Então o Inter pode pegar esses adversários: Goiás, Vasco, Juventude, Sport, CRB, Vitória, Criciúma, Sampaio Corrêa, Operário de Ponta Grossa, Botafogo de São Paulo, Botafogo de Ribeirão Preto, né? Brusque e Ipiranga, América do Rio de Janeiro, América do Rio Grande do Norte, Amazonas, Águia de Marabá e Souza da Paraíba, os possíveis adversários do Internacional em uma terceira fase da Copa do Brasil. Lembrando que a terceira fase paga R$2.200.000 para quem chegar, para quem avançar às oitavas de final. Para a gente fechar, rapaziada, eu quero trazer aqui a manifestação da principal organizada do Inter depois desse momento de instabilidade colorado na temporada. A Guarda Popular emitiu uma nota falando sobre esse atual momento do Internacional. E nessa nota traz que a eliminação do Campeonato Gaúcho foi ridícula, sem raça, sem indignação e de forma displicente, e que fez a torcida tomar atitudes nos jogos seguintes, que a torcida nunca abandonou o clube, mas que tem um papel de cobrança e que não se omitiria, e por isso retiraram as faixas, instrumentos, enfim. E eles explicaram também nessa nota a conversa com a direção do Inter, que depois do resultado contra o Tomayapo foram chamados de forma pacífica, e o Magrão chamou eles para conversarem, membros da direção e o Magrão, e eles citam o Magrão como ídolo, tem uma relação boa, popular e departamento de futebol do Internacional neste momento, por mais que tenham acontecido essas cobranças, e eles deixaram claro que foram chamados pelo Inter, conversaram com a direção do Internacional e que eles reiteraram essa cobrança realizada. Vamos lá.
eles colocam em determinado momento da nota o seguinte: entretanto, entendemos o protesto não como suficiente. Dessa forma, realizamos novamente no jogo contra o Bahia no Brasileirão para entender que a partida anterior tinha sido mais um desastre. Sem faixas e instrumentos, nos fizemos presentes em silêncio e a nossa falta foi sentida. E eles deixam claro que eles são o coração do estádio Beira-Rio e que é um ano importante, que o Inter tem que buscar títulos e que a partir da próxima partida, o Inter vai ter 3 jogos fora, né? Palmeiras, Atlético Paranaense e Delfim. Só depois, contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro no Beira-Rio, a Guarda Popular vai voltar normalmente com faixas e instrumentos e a cantar como a gente está acostumado dentro do estádio Beira-Rio para apoiar a equipe do Internacional, tá certo? Não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.